Então, pessoal, seguimos os nossos vídeos, né, com relação aos determinantes do substantivo. A gente já conversou sobre o adjetivo, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o artigo. Quem é o artigo, então, né? Ele pertence a essa rede de determinantes dos substantivos, então ele acompanha o meu substantivo e estabelece com ele uma relação de concordância de número e gênero. O nosso artigo, ele se divide em artigo definido e indefinido. E essa classificação se dá a partir do papel que ele desempenha. O artigo definido, por exemplo, é o, a, os e as. E eles servem para definir ou individualizar. Então, eles trabalham de forma precisa os substantivos. Seja ele uma pessoa, um objeto ou um lugar. Por exemplo, o garoto foi jantar na casa dos pais. O garoto, existe uma relação de especificidade, tá vendo? Ele não está generalizado. É um garoto específico, é um garoto conhecido. Ganhamos a bicicleta. Luiz aproveitou para rever os amigos. As meninas foram viajar. O artigo indefinido, uma, uns e umas, servem para determinar de maneira mais vaga, indeterminada, imprecisa, generalizada. Uma pessoa, um objeto, um lugar, ao qual não se fez menção anterior no texto. Por isso que a gente diz que é uma forma imprecisa, talvez desconhecida desse meu substantivo. Um dia iremos nos encontrar, mas eu não sei que dia é esse. Muitas vezes eu não sei nem se eu vou encontrá-lo. Uma certa tarde, saímos para caminhar. Joana convidou para a festa uns amigos estrangeiros. Comprei umas camisas para o seu aniversário. Uma coisa importante, existem duas formas de a gente generalizar o substantivo. Uma delas é empregar o artigo indefinido diante dele. Outra é simplesmente promover a retirada do artigo. Por exemplo, comprei umas camisas para o seu aniversário, é a mesma coisa que comprei camisas. Existe uma indefinição diante desse substantivo. Outra coisa importante que a gente não conversou aqui é que o artigo, por exemplo, não é algo obrigatório diante dos substantivos próprios. Então, Luiz aproveitou para rever os amigos, ou a Luísa aproveitou, é a mesma coisa. E nesse caso, diante de substantivos próprios, a ausência do artigo não marca a generalização, como eu falei nessa situação. Então, assim, uma forma de a gente indeterminar o substantivo é não colocar nada na frente dele. Porém, quando estiver diante de um substantivo próprio, nomes, por exemplo, de pessoas, não é obrigatório colocar o artigo. Então, a ausência dele não marca uma indefinição. Só realmente quando estiver relacionado a objetos, coisas, lugares, tá? O emprego do artigo, ele pode exercer, a partir do momento que você tem essa relação de função de especificar ou generalizar, a gente vai perceber que o artigo também pode alterar, às vezes, a semântica com relação a esse acompanhar do substantivo. Por exemplo, eles devem concordar em gênero e número. Ok, esse é o emprego que a gente viu. O garoto, os garotos, a menina, as meninas, um mês, uns meses e assim por diante. Os nossos artigos se combinam, eles podem ser combinados com preposições. Por exemplo, o ao nada mais é do que uma combinação entre o a e o o. O da já é um processo de contração, porque existe ali uma aglutinação de vogal. Então, o D mais A forma o da, o em mais A forma o na.
O no, né? O em mais o forma o no. E assim por diante. Até as expressões não mais tão comuns, mas que ainda existem, né? Os cadernos encontrados são de um pesquisador. São de um pesquisador. Então, eu aglutinei e formei uma combinação entre preposição e o artigo que vem acompanhando, né, a minha relação. Esse mesmo artigo, ele pode se juntar, né, se fundir com a preposição a e resultar na crase que a gente conhece. Vou à escola. Então, esses dois as se juntam e formam o que a gente conhece por preposição, né? Por crase, aliás, o acento grave. De acordo com a posição na frase, o artigo pode transformar qualquer tipo de palavra em um substantivo. A gente sempre diz, isso é legal vocês anotarem. O artigo tem o poder de substantivar qualquer palavra. É o que a gente conhece por derivação imprópria, né? Uma alteração da classe gramatical. Verbos podem ser transformados em substantivo, advérbio em substantivo, adjetivo em substantivo. Andar, por exemplo, é verbo. O andar de Elisa é sensual, se transformou em um substantivo. A gente atribui esse papel muito forte para o artigo, mas na verdade qualquer classe gramatical de determinante pode fazer isso. O adjetivo, o próprio pronome, o próprio numeral também podem substantivar palavras, mas o artigo tem assim o papel, né? Ele absorve o papel de maior destaque nesse processo de derivação imprópria. Vermelho, por exemplo, é um adjetivo. O vermelho de seus olhos indicou tristeza. A gente tem agora uma relação de substantivação, tá? Os artigos definidos podem ser empregados com o intuito de indicar um conjunto de seres ou uma espécie inteira. Dessa forma, ele é empregado no singular e faz referência a uma pluralidade de seres. Por exemplo, a alma é imortal. Eu não estou falando exclusivamente de uma, mas eu a especifico, né? Mas é um especificar justamente com o intuito de absorver um grupo de. Eu me refiro ao conjunto de almas. A goiaba é muito rica em vitamina C. Então, não é uma goiaba específica, é a goiaba, né? Diante de outras frutas, eu especifico uma espécie inteira. Então, ela faz referência a todas as goiabas. Na construção das frases, a utilização dos artigos indefinidos deve ser moderada, porque, de certa forma, o excesso destes muitas vezes pode tornar a frase redundante, pode ser desnecessária, às vezes a gente diz até deselegante, né? Não é muito polida, porque tu generaliza e emprega demais. Ter uma boa educação é fundamental, não basta dizer ter boa educação. São detentores de um bom conhecimento, são detentores de bom conhecimento. Então, a gente evita, às vezes, essa colocação dos artigos definidos quando não tem essa necessidade, porque a prof já disse, né? A ausência deles também generaliza. Então, ter boa educação, você também está falando da educação de forma generalizada, tá? Então, não precisa sempre entregar o artigo indefinido para desempenhar esse papel de indefinição. Para uma adequada coesão textual, antes dos pronomes indefinidos, utiliza-se a palavra como tal, certo, outro, exemplos, né? Encontrei certa medalha na cômoda. Natália não encontrou um outro casaco. Então, muitas vezes a gente associa o artigo também a esses pronomes, né? Substantivos, como a gente tem aqui, né? De sentido indefinido e que fazem o mesmo, desempenham o mesmo papel. A gente tem os pronomes indefinidos, né? Ninguém, nada, alguém, uma certa medalha, outro casaco. Ele também pode ser uma forma de você reforçar um determinado, né, ponto, um determinado enunciado.
Por exemplo, foi um presente te encontrar. A festa estava uma delícia. Então, uma forma de reforçar esse enunciado que faz parte dessa condição de uma frase exclamativa, porque ela desempenha todo o teu sentimento, toda a tua sensação com relação a algo. Uma coisa interessante também com relação ao artigo é que a gente falou ali dos pronomes indefinidos, tudo, todo, e o artigo, depois da expressão todo, ele tem uma relação direta com a mensagem que eu busco transmitir, né? Quando eu digo assim, por exemplo, toda casa é digna de respeito, a gente está generalizando, né? Toda ela é digna disso. Quando eu digo assim, por exemplo, toda a casa, eu já estou falando de uma casa específica e eu falo dela na sua totalidade. Toda semana é uma nova inserção espiritual. Toda semana. Então, eu vou falando de uma semana após semana. Quando eu digo toda a semana, eu estou falando de uma semana específica e você está falando da ideia de domingo a essa relação de domingo a segunda, né? Toda a semana. Então, toda semana traz um significado, toda a semana. Todo o homem por inteiro, todos os homens que eu conheço. Então, colocar ou não o artigo depois desse pronome todo, toda, é uma construção que vai depender do tipo de mensagem que você busca transmitir. E aí que tem um exemplo justamente de uma questão que fala do papel desempenhado pelo artigo também, só que com valor qualificativo, ele qualificando o substantivo. Então, eu tenho aqui, estes são os candidatos, ó, ele é o médico, estas qualidades não as tenho, os problemas que o afligem, muito é a procura, pouco é a oferta. Aqui, a relação de artigo que tem o papel de qualificar o substantivo está presente na letra B. Ela é muito forte quando eu a entoo, né? A entoação dela, o tom da voz é marcante. Procure-o. Ele é o médico. Ninguém o supera. Então, a gente usa muito no dia a dia a expressão, ele é o cara. A ideia do o ali é trazer esse valor qualificativo ao meu substantivo. Então, é um outro papel que esse artigo pode exercer quando colocado ao lado de um substantivo.